Hoje iniciamos o estudo de caso da Leroy Merlin. E não se preocupe, vocês não precisam ser do varejo para acompanhar o programa, porque aqui nós vamos falar de negócio, de transformação digital, de inovação, de cultura organizacional. Enfim, vamos falar de gestão. Agora, vamos conhecer um pouquinho da Leroy Merlin. Quem vai nos fazer a apresentação da empresa é o Flávio, que é diretor de inovação. Flávio, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Falar um pouco sobre a transformação da empresa. Então, a Leroy ela passa por um processo bastante acelerado de transformação digital. Então, a gente entende aí a tecnologia e a inovação como uma grande aliada, né, do crescimento e das mudanças dentro da empresa. Por último aqui, falar de um dos pilares mais importantes aqui do nosso negócio, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, a gente fala que o mundo é nossa casa, então nós somos focados na casa, nada mais natural do que a Leroy Merlin ajudar a cuidar dela, né? Para a gente fechar, tem aqui mais um exemplo, né? A Leroy ela está presente na Casa Cor, também com uma parceria sustentável. Então, em todas as edições, a gente não traz somente um ambiente bonito, a gente busca trazer informação, trazer conteúdo, né? E, como eu comentei, tentar influenciar aí todos aqueles visitantes a se inspirarem aí a termos não só os nossos lares, né, mas de uma forma global aí uma atitude mais sustentável. Preciso que o dado, sim, influencie muito essa decisão, esse caminho, essa aposta, e que ele ajude a gente a entender onde é que nós estamos indo, se está dando certo ou não, né? Que ele seja um grande balizador da intuição comercial, da aposta comercial. Mas eu preciso que a aposta comercial ainda exista, né? Então, a intenção da Leroy é ser uma empresa data influencer, mais do que data driven. A jornada é longa, né? E como promover a educação de dados, mais de 10 mil líderes com perfis diferentes? Então é isso que eu espero que vocês me respondam no final da websérie, mas eu vou dividir com vocês. Eu preciso que eles parem de sonhar ou de imaginar as soluções dos problemas deles, usando a lógica antiga, que é uma lógica baseada em processo só, né? Baseada naquilo que um ser humano consegue fazer, e comecem a sonhar as soluções deles baseadas no que a máquina consegue fazer. Eu preciso ter uma equipe de negócio para poder usar bem todo esse dado, todos esses insights que estão aparecendo. Ok, ou seja, extremamente complexo, extremamente profundo, mas desafio aceito. A primeira é uma história antiga e muito conhecida no mundo do varejo, que fala sobre cervejas e fraldas. Uma grande rede de varejo americana, analisando os seus dados de vendas, percebeu que as vendas de fraldas e cerveja aumentavam no período noturno. A partir desta alerta, começaram a observar o comportamento do consumidor e perceberam que no período noturno a maioria dos compradores de fraldas eram homens que compravam fraldas na saída do trabalho e aproveitavam para levar algumas cervejas para casa. A empresa colocou ambos produtos, um ao lado do outro, e as vendas explodiram. E como este, há inúmeros exemplos emblemáticos de análise de dados e comportamentos no varejo. A segunda história que eu quero trazer se trata de um conto do livro Ficções, escrito pelo argentino Jorge Luis Borges, em 1944. Ele propõe um exercício metafísico simplesmente genial e perturbador. Borges sugere uma biblioteca que contivesse todo o conhecimento da humanidade. No momento que os humanos do conto percebem que é praticamente impossível eles encontrarem o livro certo, com a informação certa dentro dessa biblioteca. Borges escreve que a certeza de que os livros preciosos eram inacessíveis, e isso se tornou intolerável para as pessoas. Alguns homens sugeriram destruir os livros que não contivessem informações relevantes ou nenhuma aplicação prática, para facilitar. Mas quem definiria o que é ou não é relevante? Por outro lado, um livro pode não conter nenhuma informação importante na maioria de seu conteúdo, porém, pode possuir uma frase
que gere uma ideia que mude o rumo da humanidade. E o ponto é o seguinte: quais atitudes poderíamos citar como sendo típicas de um colaborador que já estivesse com essa capacitação em dados fluindo de forma exemplar? O Benedetto falou de forma bem detalhada, né, o que era o letramento digital. Agora, pensando em exemplos práticos, né, quais seriam esses comportamentos? Então, essa atitude ela tem que começar na liderança e na curiosidade do colaborador de questionar, de saber fazer as perguntas, de observar o comportamento do cliente e ter mecanismos de dar essa devolutiva para o próprio negócio. Tem um ponto muito importante, e o medo é uma questão de comportamento, né? É importante identificar isso no diagnóstico, quais são as características de mentalidade, de comportamento que a pessoa tem, que pode estar segurando ela, travando ela para que ela consiga experimentar uma coisa nova, aprender uma coisa nova, se permitir errar rápido. Acho que foi o Bruno que falou sobre isso, né? Errar rápido, aprender rápido e fazer uma coisa diferente rápido. Né? É importante perceber que cada área, cada cargo lá, né, função, possui necessidades diferentes, uma perspectiva diferente sobre os mesmos dados, né? Isso que é interessante. Então, se a pessoa não vir valor, ela não usa, ela boicota, e o boicote é simplesmente, às vezes, não entrar com o dado. A maioria ainda tem atividades, muitas vezes, que são muito mais responsivas do que proativas. Elas respondem a uma demanda que, então, o trabalho está claro para ela, o que ela tem que fazer. Mas, quando eu tenho dados para tomar uma informação, eu preciso de pensar sobre esses dados, correlacionar esses dados, interpretar esses dados. E mesmo que o sistema me entregue algumas orientações nesse sentido, ainda cabe a mim a responsabilidade pela decisão. Você pode criar uma comunidade ali de aprendizagem que tenha uma segurança psicológica, onde as pessoas aprendam horizontalmente, né, sem essa definição de hierarquia, e que todos acabam ganhando, né? Você ganha com a experiência, ganha com a inovação, ganha com um approach mais ventilado, né, das pessoas que às vezes são sênior em ação, como diz o Rabone, né? Sênior no conhecimento, talvez não em idade, mas em outros aspectos, né? Especificamente no caso da Leroy, do Leroy Merlin, nós conversamos com o CDO, né? O CDO é o Chief Data Officer da empresa. Essa sigla normalmente ela significa Digital Officer, que é o profissional responsável pela transformação digital da organização, ou no caso do Leroy, que é o Data Officer, é o profissional responsável pela tratativa, pelo tratamento dos dados para a organização. Eu queria ouvir a opinião de vocês ou a respeito do tema, qual a opinião que vocês têm, ou, eventualmente, se vocês já têm alguma visão de como a gente poderia tratar, se mais para o lado tecnológico, se mais para o lado da cultura, e em cada uma dessas soluções, dessas situações, qual poderia ser a solução que a gente poderia apontar. Exato. Eu penso que a gente tem que focar nos valores da Leroy. Então, lá tem, né, coerência, simplicidade, a transparência está colocada. Então, é você colocar para o cliente que, na verdade, eu coleto os seus dados e eu uso os seus dados para te ajudar, para você economizar tempo e para contribuir um pouquinho mais, a filosofia da partilha da Leroy. Para a gente mexer com esse colaborador, para que ele tenha essa vontade, é a filosofia do querer. Então, ele quer, né, ele tem vontade de ser protagonista. A gente estaria dando uma ferramenta, o IA seria a ferramenta para ele ser protagonista. As organizações têm investido bastante nisso porque elas já perceberam que vale a pena, né, cuidar dos seus colaboradores, não só
a higiene financeira, né, que é o salário, né? Então, o seu gestor ou a tua equipe entender como que as pessoas funcionam melhor, como que elas gostam de ser tratadas, o que acontece na vida delas, né? Talvez não com tanta profundidade a ponto de você ser íntimo de todos os colaboradores e frequentar a casa deles, mas você ter essa empatia entre os colaboradores. E às vezes a gente está perdendo isso nas empresas e a gente está se transformando cada vez mais em robôs. Nem todo mundo tem essa mesma necessidade de ter todo esse processo. Por outro lado, são 50 lojas em diferentes estados, cidades, ou seja, não é tão trivial implantar um projeto assim. A gente vai mostrar a importância e esses dados. E como a gente quer fazer isso? De uma forma divertida e viral. Por que a gente propõe fazer isso em assembleia e de maneira aberta e tal? Porque isso dá uma sensação de as pessoas se apropriam de pertencimento, de engajamento, fala, puxa vida, eu estou participando da minha organização, não só em relação a aprender como utilizar o dado, mas até onde a gente pode chegar com isso. Porque bem utilizado é sensacional e mal utilizado pode não ser tão legal assim. A primeira parte que a gente trabalha e começa é pela cultura, o aculturamento sobre dados. Como a gente faz isso? A gente começa a trabalhar com pílulas de transformação. Então, a gente vai mandando informações em formato de pílulas às pessoas, em alguns casos, um vídeo, um texto, uma notícia, um comentário, em formato de pílulas sobre a importância dos dados. A segunda ação que a gente toma, ou a gente tomaria, seria criar uma coisa que nós chamamos de viagem ao fundo dos dados. Aqui, eu não sei se vocês já assistiram o CSI, quando no CSI mostra, muitas vezes, quando alguém atira e mostra a bala dentro do organismo da pessoa, ou quando inala alguma coisa, como funciona dentro. Aqui a ideia é a mesma. Fazer isso de uma maneira gamificada e viral, ou seja, em determinados momentos, com uma periodicidade regular, a gente colocar um QR Code em alguns pontos da loja, onde os dados podem ou são gerados. A gente escolhe um dado específico e mostra onde ele é gerado. E comunica às pessoas, tem um dado, para fazer uma caça ao dado. Essas pessoas vão, encontram o QR Code na loja, lê esse QR Code e vão ver um vídeo deste dado viajando pela organização, mostrando qual é a importância dele por todos os departamentos que ele passa, por todos os lugares que ele impacta. E a pessoa vai vendo o impacto daquele dado. E ela vai tomando consciência da importância, primeiro, que o dado pode ser gerado em qualquer lugar da empresa e por onde ele viaja e qual a importância dele. E por último, nessa fase de conscientização, começar a mandar cases resumidos, porém cases onde mostram o impacto dos dados em algumas empresas de mercado. Não necessariamente do mesmo setor, não é necessário, tá? Porque com isso a gente vai fazendo essa cultura de, olha, pílulas, essa gamificação que mostra onde nasce e como viaja dentro da organização, e o impacto que isso tem, e cases. E vai criando sinapses, vai criando, as pessoas vão falando, puxa vida, estou começando a entender, ou comecei a entender a importância. A nossa jornada de implantação, a gente faz da seguinte forma, a gente divide em duas fases. A primeira fase tem aqui alguns passos. O primeiro é um assessment. E com esse assessment a gente identifica esses dois grupos, até mais de dois, mas assim, esses principais grupos que é quem pode ser multiplicador e quem tem resistência. A gente sugere escolher 5 das 45 lojas, 5 lojas piloto, para fazer todo esse processo.
fazendo análise e acompanhamento, obviamente, durante todo o processo, e no final, uma análise final e ajustes, caso seja necessário, caso sejam necessários, e depois que tiver ajustado, falar, puxa vida, funcionou e tal, um processo de comunicação massiva para o resto, e a gente leva para o resto. E aí replica o processo no restante das lojas, com essa visão de níveis e com essa jornada que a gente mostrou. Então, é essa a ideia e a solução que a gente traz, entendendo um pouco a cultura, o momento da Leroy, que vocês contaram para a gente, e a nossa experiência e conhecimento de como a gente aplicaria todo o conhecimento que temos em relação a isso, e a metodologia da tecnomanização levaria a essa solução. A primeira casca e o centro lá, a gente tinha seguido um caminho parecido com você, né? A gente teria que a gente precisa atacar a população inteira, mas de uma forma talvez de nudge, né? Que era uma mudança cultural e talvez alguns mais especialistas a gente iria para o ferramental mesmo, que eles já estão mais prontos para tomar ação. Uhum. O que eu gostei bastante, que eu acho que a gente ainda não tinha trabalhado, é o meio. Que, por exemplo, por que não, numa cultura como a nossa, que é a cultura da partilha, partilhar a governança do dado também? Por que não devolver para a comunidade, que é a Leroy, para quem quiser, inclusive, participar da nossa decisão colegiada de quais temas atacar e como, né? O que é o limite para a Leroy? Porque o limite ético para a Leroy pode ser diferente do limite ético para um banco, para outro varejista, muito peculiar, bem humanocentrista, né? Então, isso eu diria que eu nunca tinha ouvido falar, então acho que foi até um pouco revolucionário tentar democratizar esse ponto, a decisão da estratégia de dados, e eu vou realmente levar isso bem a sério, vou discutir internamente como é que a gente pode... Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio com a equipe preparando mais conteúdos para vocês. Se você quiser assistir o próximo capítulo da websérie Visão Tecnomanista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo.